Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Contamos hoje com a presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, e da secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, Ana Paula Vilaça. Contamos também com a presença dos intérpretes Danley e Isabela. Os secretários vão iniciar com algumas considerações e, em seguida, partimos para as perguntas. Bom, boa tarde, Camila, boa tarde, Danley, Isabela, boa tarde aqui a nossa secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, Ana Paula Vilaça. Queria saudar a todas e todos, dizer que na análise de mais uma semana epidemiológica que se encerrou, a semana epidemiológica de número 13, nós observamos ainda um cenário preocupante da Covid-19 em Pernambuco, com indicadores ainda em patamares elevados, mas, como dissemos na semana passada, já com uma redução expressiva na velocidade de crescimento da doença, em alguns casos já observando uma leve queda. Os casos de síndrome respiratória aguda grave, pela primeira vez desde o final de janeiro, apresentaram, como disse, uma leve queda, mas ainda muito elevados. Foram 1.681 casos notificados na semana passada, uma redução de apenas 2,2% em comparação com a semana anterior, o que aponta para um quadro de estabilidade, como se tivéssemos atingido um platô de surgimento de casos graves. Em relação às solicitações na Central de Regulação de Leitos, pela primeira vez neste ano, nós registramos por 2 semanas seguidas uma redução nos pedidos por leitos de UTI. Tivemos uma redução de 11% na comparação entre a semana passada, a semana 13, e a anterior, semana 12, que por sua vez já tinha registrado uma redução de 4% em comparação com a semana 11. Na análise da mortalidade, Pernambuco, que já teve a 12ª maior taxa de mortalidade do Brasil em 2020, tem neste ano uma posição melhor. Levantamento da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, que saiu agora no dia 7, aponta que nos últimos 30 dias, Pernambuco tem a menor taxa de mortalidade por 100 mil habitantes do país. No acumulado de 2021, quando a gente considera toda a mortalidade existente no ano de 2021, Pernambuco tem a 2ª menor taxa por 100 mil habitantes. Isso é reflexo direto do grande esforço de abertura de leitos que estamos fazendo e das medidas restritivas adotadas. Em relação aos leitos, ao todo, desde março, já são 550 novas vagas abertas nesses últimos 40 dias, totalizando 1.578 vagas de UTI. Com isso, conseguimos internar um número cada vez maior de pacientes de forma mais precoce. Garantindo esse internamento precoce, nós conseguimos salvar mais vidas. Mas volto a bater na tecla, não temos o que comemorar. Nenhum desses indicadores nos orgulha. Esses indicadores ainda são indicadores extremamente preocupantes. Para que esses dados se transformem em tendência de queda sustentada, e nós estamos esperando colher isso após as medidas restritivas mais intensas, nós precisamos continuar sentindo essa diminuição da pressão sobre a rede de saúde. Isso só será possível com a atenção aos protocolos, com o distanciamento social e, principalmente, com aquilo que nós temos sempre enfatizado aqui, que é o uso correto da máscara, cobrindo a boca e o nariz todas as vezes que precisarmos sair de casa para fazer qualquer atividade fora de nossa residência. É possível conciliar o avanço na retomada das atividades com esta redução dos indicadores, mas todos precisam estar unidos nesse propósito de podermos retomar algum grau de convivência, e é isso que nós estamos propondo à sociedade pernambucana nesse plano de convivência que vai até o dia 25 de abril. Estamos acompanhando os números, e o seu comportamento
de negar a gravidade do vírus, comportamento de alguns de negar a gravidade do vírus ao não usar máscara, além do grande potencial de adoecimento para você, pode provocar o pior para alguém que você gosta e pode estar trabalhando para boicotar este plano de convivência, com números e indicadores piores, que farão com que ou a gente não avance no plano de convivência, ou a gente tenha que retroceder no plano de convivência. Então é fundamental, você que quer garantir o seu negócio, você que quer garantir o seu comércio, você que quer garantir a sua atividade, que faça esse papel de cobrança também do uso correto e adequado da máscara para as pessoas que estão em circulação, para além daquelas pessoas que hoje cobram quando se vai entrar num estabelecimento. Mas é preciso também que as pessoas tenham um comportamento na via pública adequado, usando corretamente a máscara. Em Pernambuco, para encerrar, nós acabamos de receber um novo lote de vacinas contra a Covid-19, agora à tarde, sendo 85.400 doses de Coronavac e 102.000 doses da AstraZeneca. Essa nova remessa, após ser catalogada no nosso programa estadual de imunizações, começa a ser enviada aos municípios já nesta madrugada. Em Pernambuco, nós já aplicamos 8 de cada 10 vacinas destinadas para a primeira dose. E só não estamos avançando ainda mais porque o Brasil, infelizmente, ainda vive uma escassez de imunizantes, motivada em grande parte pela postura do governo federal de não ter se antecipado no processo de compra. Precisamos de mais vacinas, porque além de seguras, elas trazem impactos importantes para o controle da doença. Já temos algumas constatações disso. Além dos idosos com mais de 85 anos, que já temos dados que apontam o impacto positivo da vacina nos trabalhadores da saúde. No momento em que tivemos, agora, na segunda onda de crescimento exponencial da doença, um aumento exponencial de casos graves na população em geral, a evolução da doença entre os profissionais de saúde se manteve estável, ou seja, não houve um novo crescimento, mostrando que a imunização com Coronavac, já em quase 70% desses trabalhadores com a primeira dose, mais de 60% com a segunda dose, já os está protegendo de casos mais graves. Dados ainda preliminares, mas que já apontam nas curvas que fizemos para esta proteção que é muito bem-vinda para os trabalhadores da saúde, especialmente quando nossos serviços estão ainda sobrecarregados, sob forte pressão, e a gente para de perder esses profissionais para a doença. Por fim, ressalto que, a partir da próxima segunda-feira, damos início à campanha de imunização contra a influenza, outro importante passo. Neste primeiro momento, terá como foco as crianças, as gestantes e as puérperas. No cenário da pandemia, a vacina contra a influenza é importante para que possamos proteger os grupos mais vulneráveis contra este vírus, que também tem relevância para o sistema de saúde. Quanto mais vacinados, menor risco de adoecimento e menos casos de infecções respiratórias, especialmente nesses outros grupos mais susceptíveis. Isso, sem dúvida, vai evitar um impacto ainda maior na nossa rede de saúde. Por isso, se você ama seu filho, não deixe de levá-lo ao posto de vacinação para vacinar contra a influenza a partir da próxima semana. Vacinas já chegaram, e nós vamos dar início ao processo de vacinação em todo o estado, a partir da aplicação nos municípios, a partir da próxima semana. Doutora Ana Paula, para suas considerações iniciais.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o nosso grande secretário de Saúde, André Longo, que tem levado essa árdua missão, com maestria. Cumprimentar a Camila, Isabela, Danley e a todos que estão nos assistindo. A gente vem falar, reforçar mais uma vez sobre o novo plano de convivência que o governo do estado de Pernambuco implementou a partir do dia 1º de abril. Como o secretário André colocou, a gente ainda está numa fase bastante crítica da pandemia e o governo vem enfrentando de forma bastante responsável e com os pés no chão. A gente entende a importância da retomada das atividades sociais e econômicas e isso é feito em constante diálogo com os setores produtivos. Nós temos feito várias reuniões com segmentos de associações, federações, entidades representativas, como FIEP, FEComércio, com setores produtivos, com os barraqueiros da Orla, com academias, clubes sociais, para que a gente, juntos, possamos construir essa retomada, essa implementação do novo plano de convivência com a Covid-19. Essa avaliação é feita pelo Gabinete de Enfrentamento ao Coronavírus, ela é contínua e leva em consideração, como o secretário colocou, os dados da saúde. Então, a ocupação de leitos de UTI, número de casos graves, a pressão no sistema de saúde e, a partir daí, a gente planeja a retomada dessas atividades sociais e econômicas, a partir de uma matriz que considera o impacto socioeconômico de cada atividade, de cada serviço, com o grau, o risco de contaminação que essa atividade oferece. Esse plano de convivência com a Covid-19, ele está em constante atualização, em ajustes. Nós, por exemplo, adequamos a realidade dos municípios do interior no que diz respeito ao horário de funcionamento do comércio e serviços. Então, eles podem funcionar das 7 horas da manhã até as 20 horas, com no máximo 10 horas de duração, por conta da dinâmica social e econômica de funcionamento nessas localidades. Nós julgamos também que era o momento da gente permitir a reabertura de algumas atividades nos clubes sociais e esportivos. Então, atividades já liberadas também foram incluídas na autorização para o funcionamento de clubes sociais e esportivos, como academias, bares e restaurantes, salões de beleza, respeitando sempre os protocolos de cada segmento, o horário reduzido e a capacidade de carga menor. Essa retomada ela precisa ser gradual e com bastante cautela. É bom deixar claro que essa reabertura, essa retomada, ela não pode causar um relaxamento por parte de todos os pernambucanos. Depende do nosso comportamento e, como o secretário sempre reforça, não é hora de baixar a guarda. A gente precisa tomar todos os cuidados, respeitar o distanciamento social, usar a máscara de forma correta, fazer a higienização das mãos, evitar aglomeração. Então, depende do nosso comportamento, a retomada, a flexibilização de novas atividades. Além disso, a gente tem, de forma constante e permanente, fiscalizado a execução dos protocolos, o cumprimento das regras por parte dos estabelecimentos. Então, é importante que bares, restaurantes, comércio e serviços cumpram todas as regras previstas nos protocolos específicos que foram construídos em parceria com esses segmentos desde o ano passado e que estamos colocando em prática e fazendo cumprir à risca. No que diz respeito às questões econômicas, o governo de Pernambuco também lançou uma série de medidas fiscais, uma série de benefícios e incentivos para diversos setores e segmentos, através da AGE, da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco, através da Secretaria da Fazenda, como, por exemplo, a redução da alíquota do ICMS para os bares e restaurantes. Além disso, várias outras medidas têm sido tomadas, como o parcelamento de dívidas, a renegociação dessas dívidas, descontos de juros e multas, para que esses setores possam sobreviver a essa grave crise econômica e sanitária que nós estamos vivendo.
Além disso, vamos continuar respeitando esses protocolos. Esses protocolos têm o aval da Organização Mundial da Saúde, foram amplamente discutidos com cada setor, com cada segmento, e o respeito e o cumprimento a essas regras será determinante para o nosso futuro, para o que será permitido ser reaberto, o que pode ser flexibilizado, ou, caso contrário, novas medidas restritivas terão que ser tomadas. Então, esse é um momento que depende do nosso comportamento, da nossa postura. As atividades econômicas que já estão liberadas precisam respeitar todas as regras e todos os protocolos sanitários. Não se pode descuidar de várias medidas, como o uso da máscara de forma correta. A gente insiste bastante nesse pedido, nesse apelo que o governo de Pernambuco faz. A gente precisa usar a máscara o tempo inteiro, no bar, no restaurante, na praia, praticando atividades físicas, a gente tem que fazer o uso correto da máscara. Além de respeitar o distanciamento social, evitar aglomeração, respeitar as atividades que estão sendo liberadas, que estão sendo permitidas. Algumas ainda não foram liberadas, como jogos de futebol, peladas, o comércio na faixa de areia. Então, isso tudo vai depender dos números da saúde, que são avaliados de forma constante e em tempo real pelo comitê, assim como pela evolução da doença e do nosso comportamento diante dessas atividades que já estão em funcionamento. Aproveito para reforçar que todos esses protocolos gerais e específicos, para quem ainda tiver com alguma dúvida, estão todos disponíveis no site oficial PE contra coronavírus, pe.pe.gov.br. Além disso, quem tiver dúvidas, pode consultar a nossa ouvidoria através do telefone 162. Então, o nosso recado, o nosso apelo é que as pessoas continuem se cuidando, continuem respeitando as regras e protocolos, cuidando do outro, por uma questão de amor ao próximo, de solidariedade, e que, para assim, com bastante cautela e com bastante cuidado, a gente possa retomar novas atividades sociais e econômicas. Muito obrigada. A primeira pergunta de hoje é do G1 para a doutora André. Médicos confirmaram a irregularidade no fornecimento de medicações sedativas nas UTIs Covid, ocasionando até mesmo o despertar de alguns pacientes. Como anda a distribuição desses estoques e por que essas situações acontecem? De que haveria problemas em relação à sedação de pacientes. Bom, parece que teve um problema com o áudio aí, a gente vai repetir. Nos causou surpresa esta reportagem hoje, né, que foi publicada no G1, né, que está sendo ratificada aqui a pergunta, e especialmente em relação aos dois serviços contratualizados pelo Estado, o Hospital Alfa e o Hospital Eduardo Campos, da pessoa idosa, que é da Prefeitura, mas está contratualizado, está na Central de Regulação de Leitos do Estado. Nós procuramos as direções das duas unidades e este fato foi negado, né, que estas ocorrências tenham acontecido nas unidades. Nós achamos estranho realmente porque nós temos ajudado no abastecimento dessas unidades, nas duas unidades, em relação a sedativos e a bloqueadores neuromusculares, né, e nós estamos fazendo um monitoramento a partir da Secretaria Estadual de Saúde com todos esses serviços. No dia de ontem mesmo, passamos a manhã inteira reunidos com todas as instituições públicas, privadas do Estado, as organizações filantrópicas, buscando colher deles as necessidades. São 18 medicamentos do chamado kit
de intubação orotraqueal que nós monitoramos, o Estado buscou fazer um estoque garantidor dessas medicações. Nós temos estoque de todas essas medicações, todas as 18, umas com um maior volume, outras com menor volume, mas não se justifica que nós não tenhamos condições de manter os pacientes sedados em terapia intensiva hoje em Pernambuco. Então a gente quer, até para garantir, nós temos quase 2.000 pacientes em terapia intensiva na rede pública e na rede privada. Quero dizer que ontem nós nos reunimos com todos os diretores dessas instituições e, salvo pontualmente uma ou outra medicação, que tem substitutos, tá certo? Porque você não usa os 18 medicamentos ao mesmo tempo. É importante que as pessoas entendam isso. Existem vários tipos de sedativos, e podem um substituir o outro, na grande maioria dos casos, e existem vários tipos de bloqueadores neuromusculares, que são aqueles que param a musculatura do paciente. Os sedativos adormecem o paciente, levam a um sono profundo, e os bloqueadores neuromusculares levam a uma paralisia da musculatura respiratória. Então, por vezes você precisa usar os dois, mas não todas as medicações ao mesmo tempo. Normalmente cada serviço tem um protocolo de utilização dessas medicações, e a gente tem buscado monitorar isso, fazer as aquisições em tempo hábil, e nesse momento a gente tem inclusive tido ajuda do Ministério da Saúde para algumas dessas medicações. Temos atas de registro de preços, temos aquisições. Pernambuco tem, inclusive, em alguns casos de sedativo, ajudado outros estados do Nordeste, porque conseguiu fazer um estoque maior. Então, neste mês de abril, nós chegamos a fornecer para alguns estados do Nordeste. Então, a gente realmente causou estranheza. A gente pediu para as direções apurarem em relação à questão das manifestações que foram feitas em relação a isso, para que, eventualmente, a gente não gere um clima de insegurança na assistência hospitalar aqui no Estado. Sérgio Dionísio, da TV Nova, para a doutora André. O boletim diário da Secretaria de Saúde indica o número total de mortes que tiveram a causa Covid confirmada nas últimas 24 horas, o período em que as mortes ocorreram e a distribuição por faixa etária. No entanto, não consigo verificar em que data cada uma das mortes ocorreu, para comparar a ocorrência por faixa etária. Seria possível informar as faixas etárias das mortes mais recentes para avaliarmos o impacto da vacinação? Bom, nós podemos passar esses dados sem problema. A assessoria de comunicação aqui já está preparando isso para passar para a TV Nova. Eu só queria dizer que a gente já apresentou alguns dados desses por faixa etária, Esses dados, eles já conseguem mensurar os efeitos positivos, tanto, assim, de forma mais clara, tanto no grupo com mais de 85 anos, que tomou AstraZeneca, uma dose, lá em 25 de janeiro, e que vai tomar ainda a segunda dose. Veja que, nesse caso da AstraZeneca, a gente já consegue ver benefícios só com uma dose de AstraZeneca, e ainda vai ser aplicada a segunda dose na grande maioria desses idosos com mais de 85 anos. A gente deve estar iniciando agora, nos próximos dias, a vacinação com a segunda dose para esse grupo com mais de 85 anos. E como eu mostrei agora há pouco na introdução, também já conseguimos ver benefícios claros em relação à proteção dos trabalhadores da saúde que já foram imunizados, aí não com AstraZeneca, mas com Coronavac, muitos deles, a maioria deles, na verdade, já com 2 doses da Coronavac, garantindo já a imunização. E aí a gente observa claramente que quando a população em geral, tirando essa faixa de 85 anos ou mais, avançou nessa segunda onda de aceleração exponencial, os trabalhadores da saúde não tiveram esse comportamento, o que mostra, muito provavelmente, já uma proteção por parte da vacinação. Então, a gente tem esse processo por faixa etária, e isso
poderá ser disponibilizado. Inclusive, nós fizemos hoje uma reunião com o Comitê Científico do Consórcio do Nordeste, e esses dados brutos, eles estarão sendo alvo de estudos por parte do Comitê Científico do Consórcio do Nordeste, pela Fiocruz de Pernambuco, e está disponível para as universidades, né, para fazer trabalhos, né, no sentido de que a gente possa demonstrar, né, que a partir dos dados brutos, né, extrair informações que demonstrem de forma positiva, né, as intervenções que estão sendo feitas, notadamente a vacinação aqui no estado de Pernambuco. TV Clube para Dr. André. Mesmo 2 semanas depois do início da quarentena mais rígida, ainda não é possível ver uma redução no número de contaminações. Muito pelo contrário, eles continuam aumentando e batendo recordes. Como o governo avalia a ausência da queda esperada nos números? Bom, nós temos visto um efeito esperado dos números, pelo contrário. O efeito esperado dos números, nós ainda temos dias para colher resultado. Normalmente, após uma aceleração exponencial, né, de uma curva epidêmica, se segue um platô, é nesse platô que nós esperamos estar nesse momento. A gente sempre diz esperamos estar, porque cada dia nesta pandemia a gente aprende, mas os dados das últimas 2 semanas apontam já para que a gente tenha desacelerado e chegado a um nível, né, de platô, e a expectativa é de que a gente desça desse platô. Para que patamar nós vamos voltar? Esta é a pergunta neste momento. Nós vamos voltar ao patamar que a pandemia de 20, né, trouxe, ou seja, depois que nós fizemos lá a quarentena rígida, até 31 de maio de 20, seguiu-se um platô e depois uma queda, né? Essa queda foi para patamares que inclusive permitiram que se desmobilizasse leitos por um período. Neste momento, nós vamos voltar para que nível, para que patamar, né? Isso só as próximas semanas vão dizer. E isso vai continuar dependendo do comportamento das pessoas, do processo de fiscalização, da adesão às medidas restritivas. É preciso dizer que nós continuamos em medidas restritivas. Nós temos hoje praticamente abolida a noite em Pernambuco. Bares e restaurantes, a night, chamada, para as 20 horas durante a semana e para as 17 no final de semana. Então nós continuamos em medidas restritivas e poderemos mantê-las a partir de 25 de abril, podemos avançar para melhorias ou podemos retroceder dia 25 de abril. As 3 hipóteses estão colocadas: retroceder para medidas mais restritivas, avançar no plano de convivência ou manter do jeito que está. Isso vai depender dos números até 25 de abril, esse é o compromisso do Comitê de Enfrentamento, para que a gente, então, possa tomar a definição de que para que patamar nós vamos. Esse patamar vai depender muito do patamar da pandemia, em relação a casos graves, em relação à pressão do sistema, em relação a óbitos. Óbitos que hoje tivemos 82 óbitos. Um número expressivo, desde julho, é um número que dói para um gestor anunciar. 82 óbitos, são 82 vidas perdidas. Então isso ainda é muito duro para nós. Nós precisamos escolher números muito melhores, são vidas salvas. Agora, quando a gente olha para os outros estados, a gente está vendo uma situação calamitosa, vários deles, com muito mais vidas sendo perdidas. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Governo, ainda vamos continuar abrindo leitos. Hoje temos expectativa de abertura de mais leitos, de UTI, de enfermaria, a perspectiva de abertura de mais 30 leitos de UTI ainda essa semana, já abrimos 20. Então, nós estamos trabalhando, e é preciso que a população nos ajude nesse processo, para que a gente possa voltar a conviver minimamente, de forma satisfatória, com
esse vírus tão perigoso e tão letal. Então nós temos que ter cautela, a palavra no governo é cautela, mas nós estamos sim tendo efeitos esperados do sacrifício que a população, pelo menos a grande maioria da população, ainda está fazendo, que o comércio está fazendo, que o segmento de bares, restaurantes, eventos está fazendo. Nós temos que reconhecer que nós estamos muito distantes da normalidade. Nós estamos em medidas restritivas bastante severas ainda no Estado. Mas o comportamento das pessoas é que é fundamental. Não adianta medida restritiva sem adesão da população, sem o uso da máscara. Nós precisamos aprender a este novo processo de convivência a utilizar a máscara de forma correta, cobrindo a boca e o nariz. Senão nós não vamos avançar, senão nós não vamos voltar ao mínimo de normalidade. Então, vamos ajudar, vamos todos nos comprometer com um mínimo de educação sanitária. Ou a gente volta a ter um comportamento, passa a ter, na verdade, um comportamento mais adequado frente ao momento que nós estamos vivendo, ou nós não vamos ter melhoria de números. Não adianta, com medidas restritivas, não vai adiantar nada. Ou muda-se o comportamento das pessoas, ou as pessoas atendem às recomendações e os protocolos, ou nós estaremos fadados ao insucesso nesse processo. Obviamente, temos aqui uma esperança, que é a esperança da vacinação, mas que anda muito mais lenta do que nós gostaríamos no Brasil. Rádio Folha para a secretária Ana Paula. O governo do Estado estuda alguma medida para reduzir a capacidade de pessoas dos setores econômicos e a implantação de um melhor escalonamento de horário dos segmentos? É importante esclarecer que toda e qualquer atividade que está sendo liberada, ela está com protocolo específico, discutido com cada segmento, com cada entidade, e todas com capacidade de carga reduzida, com limite de ocupação e com horário reduzido. A gente ainda está com medidas restritivas bastante severas, como o nosso secretário André Longo bem colocou. Então, todas as atividades têm um horário diferenciado. Esse novo plano de convivência buscou atender às particularidades das atividades, a dinâmica social e econômica de cada município e a convivência e funcionamento de diversas atividades sociais e econômicas. Ano passado, o setor de eventos, por exemplo, foi liberado com 50 pessoas, quando os números da saúde, que são os nossos balizadores, permitiram, nós avançamos para 150 pessoas, depois chegamos a ter eventos com 300 pessoas, e quando a situação tornou-se mais crítica, nós voltamos atrás e suspendemos o segmento de eventos sociais, corporativos. Então, a partir dos números da saúde, nós podemos avançar ou temos que tomar medidas mais severas, mais restritivas. Então, esse acompanhamento ele acontece em tempo real sobre que tipo de atividade, que tipo de serviço pode funcionar e como eles vão funcionar. Então, os protocolos, eles tratam da capacidade de carga e todas essas atividades estão com a carga reduzida. Se vamos conseguir evoluir para aumentar essas capacidades de carga, vai depender do comportamento, dos números da saúde e do nosso comportamento, do nosso respeito aos protocolos e dos cuidados que nós vamos tomar. Ou teremos que retroceder, caso os números da saúde apontem para um cenário negativo, para uma situação mais grave dessa pandemia. Então, esse novo plano de convivência, ele é avaliado constantemente, ele é fiscalizado, cada atividade, cada setor que está com autorização para funcionar, para que os protocolos sejam respeitados. Então, essa é a dinâmica desse novo plano de convivência. Nós podemos avançar para novas flexibilizações ou retroceder, caso os números da saúde apontem para um cenário diferente. Portal Folha de Pernambuco, também para a secretária Ana Paula.
Mesmo com a quarentena estabelecida recentemente, o patamar de novos casos segue elevado e a situação do sistema de saúde continua crítica. O que justifica a retomada das atividades ao invés de um enrijecimento de medidas de contenção de circulação? Nós vivemos um período ainda de medidas restritivas. Nem todas as atividades sociais e econômicas voltaram a funcionar. No início de março, passamos por medidas restritivas bastante severas, seja no horário de funcionamento das atividades, com um toque de recolher a partir das 20 horas, com os finais de semana sem o funcionamento de diversas atividades, depois 14 dias corridos com medidas bastante rígidas, medidas restritivas que impediam o funcionamento da maioria das atividades sociais e econômicas, até que chegamos num patamar dos números de casos, dos números de óbitos, que nos permitiram tomar essas medidas de liberação, de flexibilização, seguindo protocolos sanitários rígidos, seguindo capacidade de carga reduzida, número de pessoas de forma reduzida, permitido para cada espaço, para cada ambiente, e com os cuidados necessários para que a população possa conviver com a reabertura, a retomada dessas atividades. Então, os números da saúde que são avaliados em tempo real pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Governo de Pernambuco é que nos direcionam para que caminho a gente pode tomar, que medidas são necessárias. E isso é bastante dinâmico, isso é avaliado constantemente e novas medidas podem ser tomadas no sentido de reabertura, de flexibilização ou de retrocesso de medidas mais severas, mais restritivas. E tudo isso vai ser determinante em função do nosso comportamento, de como a gente vai usufruir dessas atividades, desses equipamentos que estão permitidos neste momento. Então, a partir daí, o governo de Pernambuco autoriza novas atividades ou volta atrás e a gente precisaria tomar novas medidas restritivas. Vou juntar as duas próximas perguntas que são para a doutora André. Primeiro, o portal Leia Já pergunta: após determinação do Tribunal de Contas da União, as Forças Armadas divulgaram os dados de ocupação nos hospitais militares do país. No Hospital de Aeronáutica do Recife, por exemplo, a ocupação de UTIs na segunda-feira era de 71%. A Secretaria Estadual de Saúde já requisitou leitos às Forças Armadas ou pretende requisitar, e também a Marco Zero Conteúdo. O governo de Pernambuco estabeleceu algum diálogo com o Exército e a Aeronáutica para a destinação de leitos ociosos nos hospitais militares para pacientes civis vítimas de Covid-19? Veja, as unidades militares, elas têm um público específico, né, de militares que atendem. Eles são, normalmente, cada força tem um contingente que está estruturado para atender aquela determinada força, e nós temos buscado dialogar sempre com as Forças Armadas, mas nesse momento nós não fizemos nenhuma medida de requisição administrativa de leitos. Nós iniciamos um processo de expansão, como todos estão vendo, e ofertamos, inclusive, valores diferenciados, né, para a contratação de leitos, o que tem tido um sucesso. Eu tenho dito, né, nós temos ainda, só para essa semana, a abertura de mais 30 leitos de UTI. É preciso dizer que nem sempre essas estruturas que estão disponíveis, com taxa de ocupação, elas estão estruturadas para receber pacientes de Covid. Então, as taxas de ocupação, por vezes, são de UTI gerais, são de leitos, né, que não estão, né, com sua estrutura adequada para recebimento de casos Covid, que, como sabe, precisam de espaços delimitados, específicos para essa atenção. Mas tanto estamos à disposição, né, das Forças Armadas para atender, né, alguma solicitação específica, como nunca foi negada por parte das Forças Armadas aqui no Estado, nenhuma solicitação, né, por parte da Secretaria Estadual de Saúde. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio, para a doutora André. Profissionais de saúde têm relatado que, pela pressão da pandemia na rede pública, existem pacientes que precisam receber alta da UTI e não há vagas de enfermaria para essa retaguarda.
é um cenário em que, segundo os trabalhadores, é preciso liberar vagas das UTIs e não se consegue leito de enfermaria com facilidade. Como o governo avalia essa situação e o que se tem feito e orientado para gerenciar o fluxo desses pacientes? Bom, essa informação ela é uma informação que ela procede muitas vezes dentro da mesma unidade, né? Então você tem, por exemplo, por vezes, uma unidade que está com a UTI precisando liberar pacientes e na enfermaria daquela unidade, por vezes, você não tem pacientes, não tem vagas disponíveis para receber aquele paciente. Nem sempre isso é casado, né? O leito, né, que vai ter alta, né, da UTI com o leito de enfermaria. Por exemplo, nós temos situações de alguns hospitais que só tem credenciamento no estado para leito de UTI, não tem para leito de enfermaria. Então, por vezes, você tem que fazer um fluxo, né, de tirar o paciente de um determinado hospital quando ele vai precisar de enfermaria. Então, é desejável que você tivesse, né, condições de remanejar aquele doente para dentro da mesma unidade hospitalar, mas nem sempre isso é possível, né? Mas quando você faz uma análise, né, do cenário, né, e nós expandimos tanto leitos de terapia intensiva como expandimos leitos de enfermaria. Lembrando que leitos de enfermaria, os chamados leitos intermediários, eles também são atribuições dos municípios. Então, em algumas regiões do estado, né, nós temos parcerias, por exemplo, no caso de Petrolina, você tem um hospital lá de campanha do município que tem muito mais leito de enfermaria do que leito de UTI. Então, a gente tem procurado dialogar, né, com os municípios nesse sentido de poder fazer também o apoio para este doente que já está numa condição melhor, já em condição de sair da UTI. Agora, às 15 horas, para se ter uma ideia da atual situação do sistema de saúde, eu trouxe aqui para vocês, a taxa de ocupação de enfermaria no estado, às 15 horas de hoje, era de 89%. Nós tínhamos 115 leitos de enfermaria na central de regulação disponíveis e tinham 50 solicitações ativas. Então, teoricamente, você tem leito de enfermaria para todas as solicitações de UTI, né, que estão sendo solicitadas. Em relação à taxa de ocupação em UTI, ela estava às 15 horas em 96%, haviam 56 vagas e haviam 37 solicitações ativas, né, para terapia intensiva, né, neste momento, às 15 horas. Então, a gente, hoje, por exemplo, só para dar mais um exemplo, a gente está abrindo mais 10 leitos de enfermaria, né, e esse processo é um processo muito dinâmico, né? Tem paciente que está na UPA precisando de enfermaria e tem um paciente que está, por vezes, precisando sair da UTI, precisando de enfermaria. Tem doente que está na enfermaria e precisa ir para a UTI, tem doente na UPA ou no hospital não Covid precisando, né, de uma UTI. Então, este processo todo ele é gerido, né, com a maior velocidade possível, né, pela nossa central de regulação de leitos. Ocasionalmente poderá haver uma demora maior ou menor pelo fluxo, pela rotina, pelo protocolo, né, que se estabelece para o doente ter alta, limpeza do leito, organização, né, para receber o paciente, ambulância para buscar o paciente, né, a condição clínica do paciente, que muitas vezes também é um fator limitador para você fazer a transferência dele de uma unidade para outra, através da ambulância. Então, ele não pode estar numa condição de instabilidade. Então, isso tudo é um conjunto, né, de situações, né, que precisam ser levadas em conta na hora da tomada de decisão para a retirada do doente da UTI, para a entrada do doente na enfermaria. Isso tudo é levado em consideração. TV Pernambuco para o doutor André. Os profissionais de educação vão ser vacinados como grupo prioritário? Há alguma previsão? Veja, esses profissionais eles estão previstos dentro do Plano Nacional de Imunização após os pacientes com comorbidades, né, que se seguem aos pacientes idosos. Tem havido algumas
quebras nesse processo por parte da Câmara Técnica do PNI, a nível nacional. Agora mesmo, nós tivemos a excepcionalização das forças de segurança e salvamento, que passaram a ser atendidas numa pequena quantidade de doses do chamado fundo estratégico, né, que o governo federal fez lá do contingente de vacinas. A gente acredita, né, que nesse momento é fundamental a gente conseguir vencer, né, aqueles grupos que têm maior vulnerabilidade, né, para que a gente então possa ter uma condição de cenário epidemiológico melhor em relação a casos graves, em relação a óbitos. Eu volto a dizer, toda a nossa prioridade tem que estar voltada para aquelas pessoas mais idosas, acima de 60 anos. São 75% das pessoas que morreram em Pernambuco, até hoje, pela pandemia, tinham mais de 60 anos. Se você colocar as pessoas com mais de 50, com comorbidade, isso vai para perto de 90%. Então é preciso realmente trabalhar para que a gente vença essas prioridades, que são os idosos e as pessoas com alguma doença associada, né, para que a gente mude a realidade da pandemia no Estado e no Brasil. Diário de Pernambuco para Dr. André. Em 2 meses e 20 dias de campanha, o Estado vacinou 10% de sua população contra a Covid-19. O secretário André Longo acredita que ainda será possível vacinar toda a população adulta em 2021 ou a imunização deve entrar pelo ano que vem? Veja, nós dependemos fundamentalmente do ritmo de entrega de vacinas, né? Aproveitar aqui para desfazer uma falsa polêmica, que é essa história de que vacinas estão chegando e a gente está atrasando o processo de vacinação nos municípios. Pegam dados, por vezes, né, no sistema do Ministério da Saúde, que é um sistema ruim, preciso dizer, é um sistema ruim, é um sistema que foi entregue com um delay, com um tempo retardado, as pessoas não tiveram tempo de fazer, né, a alimentação. É um sistema que, por exemplo, permite que num ranking um estado saia com 118% das doses aplicadas. Então, como é que ele pode ter aplicado mais doses do que ele recebeu? Tem alguma coisa errada nesse sistema, né? 2 estados, num ranking que foi divulgado no Jornal do Comércio, tinham doses aplicadas mais do que as recebidas. Eu quero saber como é que se explica esse tipo de situação. Tem que ter um erro. Minimamente tem erro no sistema, precisa ser corrigido. Vários municípios tiveram retardo na alimentação desse sistema, outros provavelmente alimentaram para além do que receberam, para poder estar dando esses resultados, e aí se avalia o estado A, o estado B, está numa situação pior. Veja, Pernambuco tem histórico de cumprimento de meta de vacinação. Todas as campanhas de vacinação de Pernambuco foram bem sucedidas e elas tiveram sempre a maior celeridade possível por parte dos municípios. Quem faz a vacinação, na verdade, são os municípios. A gente tem trabalhado junto com a MUP, junto com o COSEMES, para melhorar os registros do processo de vacinação, mas o compromisso, né, de Pernambuco, do governador Paulo Câmara, é entregar a vacina o mais rápido possível na ponta, para o município poder fazer a vacinação, é acelerar ao máximo. Agora, nós precisamos de vacina. Sem vacina não há campanha que seja bem sucedida, né? Eu volto a dizer, não precisamos ir muito longe. 2020, campanha de influenza, vacinas disponíveis, Pernambuco vacinou 1.460.000 pessoas em 30 dias, né, cumprindo todas as metas. Então é preciso, né, que a gente tenha vacina. Nós estamos procurando fazer a nossa parte, tentando inclusive, num investimento arrojado do governador Paulo Câmara, trazer mais vacinas. Fomos atrás da Sputnik, ver, estamos com alguma dificuldade junto à Anvisa, que precisa ser vencida, né, para que a gente possa fazer a importação o mais rápido possível. Uma vacina que já é usada em mais de 50 países, uma vacina que está sendo usada aqui perto, na Argentina, em vários outros países. Nós precisamos ter o direito de importar esta vacina,
12 estados do Brasil querem importar a vacina. O governo federal também quer importar a vacina, inclusive para levar para o PNI, que hoje padece de vacinas suficientes para acelerar o processo. Então é preciso avançar nesse processo de vacinas seguras, eficazes, de qualidade para a nossa população, para que a gente mude o curso dessa pandemia que tanto tem feito mal ao nosso país e ao nosso Estado. Gabriel Dias, do portal da Rádio Jornal. O secretário André Longo disse recentemente que os números de novos casos e mortes não são os únicos analisados na hora de decidir por decretos mais restritivos. Taxas como ocupação de leitos e chamados do SAMU também são observados. De fato, os chamados do SAMU caíram. Além disso, com a abertura de novos leitos, apesar do aumento de casos, Pernambuco segue segurando a taxa de ocupação em leitos de UTI em torno de 96%. No entanto, os números de mortes não diminuem e a Fiocruz prevê o agravamento da pandemia em abril. O governo vai rever o critério para decretar novas medidas restritivas e, no caso de uma nova quarentena, que critério vai definir se a circulação de pessoas nas ruas vai ser proibida? Bom, nós temos feito esse monitoramento, esse acompanhamento, já falei aqui, né? Não é um número só que é considerado, são várias situações do dia a dia, né? Desse monitoramento de números, é tendência de curva, de crescimento, é velocidade de crescimento de curva, de solicitações de leitos de terapia intensiva. A gente ainda vai ter, infelizmente, por algum tempo, taxas de ocupação elevadas. É possível que nas próximas semanas elas comecem a cair e taxas de mortalidade ainda subindo, porque nós temos a velocidade da pandemia, a nova variante, a sazonalidade, né, neste mês de março, levou praticamente 2.000 pacientes para as UTIs. Se eu tenho 2.000 pacientes nas UTIs, infelizmente, nós estamos lutando para salvar todas essas vidas. Os profissionais de saúde estão lá trabalhando para salvar vidas, mas infelizmente muitos tombarão, muitos que foram para a UTI padecerão. A gente lamenta muito, então a gente ainda vai ter números de mortalidade muito além daquilo que nós gostaríamos de ter. Como eu disse, esse número de hoje é um número muito doloroso, né, de 82 vidas perdidas. Não foram ontem, é preciso também deixar claro, não foram nas últimas 24 horas, foi durante um período. Mas é fundamental, né, que a gente tenha clareza de que é o nosso comportamento também que está contribuindo para o momento delicado que nós estamos passando aqui. E só o nosso comportamento, junto com as medidas governamentais, vão fazer com que a gente colha números menores. Volto a dizer, medidas restritivas determinadas pelo governo, sem adesão da população, não vão ter um resultado satisfatório. Nós precisamos estar unidos, governo e sociedade pernambucana, fazendo certo para poder voltar a conviver melhor. Complementando a fala do secretário André, cada atividade, antes de ser liberada, antes de ser retomada, é feita uma avaliação por meio de uma matriz do impacto socioeconômico dessa atividade e do risco de contaminação, de aglomeração que essa atividade gera. Então, a partir dos números da saúde, a gente avalia se é o momento da gente liberar aquela atividade, como ela vai ser liberada, ou se é necessário tomar medidas mais restritivas, não liberar determinada atividade em um dado momento. Então, é um comitê que, com base em estudos técnicos e científicos, toma essa decisão, e o que a gente está vivendo hoje é um plano de convivência. E como o secretário André bem colocou, a partir do nosso comportamento é que nós vamos retomar novas atividades, permitir novas flexibilizações ou retroceder. Então, o plano ele é extremamente dinâmico, ele é avaliado constantemente e pode sofrer ajustes em função de cada cenário. Folha de Pernambuco para o doutor André. O Ministério Público de Pernambuco emitiu nota informando que deixaria de divulgar os números do isolamento social com base no in loco. Também foi informado que a instituição buscaria, junto ao governo do Estado, novas ferramentas para essa análise. Há alguma novidade sobre essa questão? Bom, nós estamos trabalhando junto com o Ministério Público para buscar alternativas junto às empresas
né, de telefonia, né, obviamente resguardando sigilo, resguardando todas as características para buscar dados de mobilidade, né, gerais, né, das pessoas. Nós temos também ferramentas que avaliam a presença em setores da economia, né, uma ferramenta do Google que faz esse tipo de avaliação. Nós também estamos utilizando dela, né, para fazer a avaliação da mobilidade. Nós temos também a frequência no transporte público, que também é um marcador interessante que a gente utiliza para ver a dinâmica, né, da circulação da população usuária de transporte coletivo. Então, são ferramentas que a gente tem buscado para ver como está o nível de circulação da população, né, para tomada de decisão. Lara Cavalcante, da Rádio Petrolina FM, para o Dr. André. A Rede PEBA nunca teve fila de espera para leitos intermediários aqui em Petrolina e Juazeiro. Esta semana, uma fila para esse tipo de leito está sendo registrada. E o programa Viva Bem recebeu denúncias de pacientes que estavam na UPAE, sem indicação de estar lá e que não estavam conseguindo transferência para o Hospital de Campanha de Petrolina. O Estado ajudou o HC municipal na semana passada. Não há nenhum acordo de cooperação para lá receber os pacientes da UPAE? Outra dúvida, o HC de Petrolina tem mesmo 100 leitos ativos? Qual a capacidade ativa dessa unidade e como anda a ocupação? Bom, nós temos um acordo de cooperação, sim, com a Prefeitura de Petrolina e o Governo do Estado tem tido uma boa relação, né, no manejo da pandemia. Causa estranheza essa informação de que há uma dificuldade, né, da Prefeitura de Petrolina em receber no seu hospital doentes da UPAE. Não deu tempo de fazer uma checagem, mas a gente tem conversado semanalmente com a secretária Magnilde, secretária de Saúde de Petrolina. Ocasionalmente temos tido contato, inclusive, com o próprio prefeito de Petrolina, trabalhando algumas questões, né, que são da região. Né. Nós temos procurado ajudar, Petrolina tem procurado ajudar. O desafio daquela macro-região é grande, porque além de Pernambuco, temos também uma região da Bahia que compõe, como você disse aí, a Rede PEBA, né, mas nós procuramos, antes de vir para cá, né, levantamos o dado, não há pacientes em fila de espera de enfermaria, né, havia sim de UTI, mas de enfermaria não havia, né, vagas, até porque tem esse suporte maior, né, por parte dos municípios ali da região, né, da 4ª macro-região em relação à enfermaria. Então, havia vagas de enfermaria em Araripina, havia vagas de enfermaria em Petrolina. Em relação a... Você perguntou também sobre o hospital... do Hospital de Campanha de Petrolina, é isso. A gente vai checar com a Secretaria Municipal de Petrolina quantos leitos efetivamente estão operacionais lá, porque a informação anterior era essa que você colocava em relação aos 100 leitos. A última pergunta de hoje é de Mônica Hermílio, da TV Jornal. Há alguma perspectiva do governo em acatar o pedido do Sindicato dos Jornalistas de considerar a vacinação contra a Covid da categoria, já que são profissionais que acompanham os efeitos e afetados pela pandemia de perto e nas ruas desde o início? Bom, a pergunta, a mesma resposta dos trabalhadores da educação. Nós gostaríamos muito de já poder estar vacinando todos os grupos de trabalhadores essenciais, né? Isso já seria, sem dúvida nenhuma, um grande movimento, né? Eu acho que essas definições de outros grupos, e grupos importantes, é preciso dizer, elas devem ser feitas pelas associações, pelas representações ao Ministério da Saúde, à Câmara Técnica do Programa Nacional de Imunizações, porque a partir da determinação deles lá e do envio de doses é que a gente pode operacionalizar a introdução ou não de outros grupos dentro dos grupos prioritários de vacinação. Encerramos assim mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa fica disponível no YouTube. Obrigada, boa tarde.